Oi, gente! Vou começar mais um vlog de leitura com vocês. Eu estou lendo um livro que estava no meu radar assim o ano todo para ler. Desde o ano passado, eu acho, eu estava com vontade de ler esse livro, porque é de uma autora que eu gosto muito, que eu já li outros livros dela que foram publicados aqui no Brasil. E agora, finalmente, estou lendo Impostora Yellowface. Eu já tinha lido Babel, A Guerra da Papoula, e esse livro aqui é totalmente diferente, né, dos outros livros dela. Não é um livro de fantasia. Ele é um livro de drama, eu acho que eu consideraria. Ele até é considerado um thriller ácido, mas ele não tem tanto mistério, sabe? Pra ser considerado um thriller, na minha opinião. Eu acho que ele é mais um drama mesmo. Nós temos uma personagem narrando a história pelo ponto de vista dela, e isso é extremamente importante. Essa história sendo contada totalmente pela visão dela dá muita diferença na narrativa e no que a autora tá querendo contar aqui no livro. E é escrito assim, ó, de uma forma muito inteligente, uma forma assim, ó, genial. Eu tô na página 108 do livro. Essa daqui é a leitura que eu estou fazendo com o meu grupo de apoiadores do Catarse. Então eu tenho um clube de leitura que vocês podem participar e essa é a leitura do mês de setembro, que eu acho que eu vou devorar esse livro aí em uns 4 dias, pelo que eu calculei aqui o meu ritmo de leitura. Esse livro ele é narrado pela Juni. A Juni é uma escritora, é uma mulher branca que se formou em Yale e ela não é uma escritora assim de sucesso. E a melhor amiga dela, a Athena Liu, ela, sim, é uma autora best-seller, de sucesso, muito renomada. E, assim, a princípio, a Juni é a única amiga da Athena. Ela conta que, pelo ponto de vista dela, né? A gente vê tudo pelo olhar dela. Que a Athena não tem muitos amigos, que ela pode ser ali a única amiga dela, só que a Juni não considera bem ela como amiga, sabe? Então, não é bem uma amizade verdadeira que você tem aqui. Acontece no começo do livro que a Athena acaba morrendo, engasgada ali numa noite que elas estão comemorando a compra da adaptação do livro dela para Netflix. E daí a Athena acaba morrendo inesperadamente e a Juni acaba roubando do apartamento dela um manuscrito que ninguém sabe sobre esse manuscrito, porque a Athena ela costuma escrever um livro assim no sigilo e ainda sem cópias, tudo numa máquina de escrever. E depois que ela finaliza o livro, é que ela conta, né, que ela tem esse livro, manda para os editores dela e tal. Antes disso, ninguém fica sabendo que ela tá escrevendo. Então é uma coisa que esse roubo, ninguém sabe, né? Ninguém vai fazer falta desse livro, só a Juni sabia desse manuscrito. E daí a Juni, ela acaba publicando essa história como se fosse dela. Sim, nós temos aqui um plágio bem cara de pau aqui na história, e assim, de uma forma absurda, gente, porque ele é um livro que ele fala sobre algo muito cultural da China. Ele é um livro como se fosse de ficção histórica. Então ele é um livro que fala muito sobre a Atena também, sobre a cultura chinesa, e nós temos aí uma autora branca escrevendo essa história e ela muda totalmente a história, gente. Você vê aqui no começo do livro, eu fiquei indignada, gente, que ela apaga muita coisa ali da história, deixa a história mais branca e mais simples, sabe? E ela começa a criticar umas coisas da escrita da Athena como se não fossem coisas importantes, como se fossem coisas muito profundas, e ela vai deixar o livro um pouquinho mais raso para vender mais, para os leitores não terem que pensar muito, sabe? Ser uma leitura muito difícil. Então, para vocês terem noção, gente, ela muda muita coisa na história. E o incrível, assim, ó, da escrita da Kwang nesse livro é que, como nós estamos vendo o ponto de vista da Juni, ela tenta convencer o tempo todo de que ela tá certa. Ela fica convencendo o tempo todo, não, porque essa minha visão tá certa, é assim que deve ser. E nós temos aqui essa narração de jogando o tempo todo que tá certo o que ela tá fazendo. Que ela tá fazendo uma coisa boa, que se não fosse ela, esse livro nunca teria sido publicado. Gente, você... Eu fiquei indignada, eu fiquei chocada com o começo desse livro. Então, assim, ó, ele traz algumas coisas muito chocantes
a respeito aí dessa apropriação que a personagem teve. Fala muito também sobre o mercado editorial, porque até acho que algumas questões aqui são bem reais, até aqui para o nosso país, como lá fora. Tem algumas críticas, né? Algumas denúncias do que acontece, né? No mercado editorial. E também ele vai falar muito sobre redes sociais, sobre críticas. Eu acho que isso vai ficar mais pra frente ainda, né? Porque o livro está sendo publicado aqui na parte que eu parei. Gente, tá muito interessante. A escrita é muito viciante, você não consegue parar de ler ele. E você fica indignado o tempo todo. Eu acho que ele é um livro para você passar muita raiva. E ao mesmo tempo, você se sente meio confuso, assim, porque a personagem tá te convencendo, assim, o tempo todo. Daí eu fico com medo de chegar no final do livro e ela tá me convencendo de algumas coisas que não estão certas, sabe? Então, isso faz com que a escrita da Rebecca Kuang seja genial. Assim, já me ganhou muitos pontos a respeito disso, porque você sabe que o que tá acontecendo aqui é totalmente um absurdo, é aquela personagem cara de pau mesmo, mas é ela contando, então ela tá te convencendo ao contrário. É sério, só vocês lendo para vocês entenderem. Deixa eu contar aqui também um outro livro que eu comecei a ler, que até estou com as minhas unhas combinando com o livro, ó, do gatinho. Vou te receitar um gato. Também é lançamento da editora Intrínseca. Vai ficar aí um vlog temático da editora Intrínseca, inclusive aqui é uma autora asiática também. Esse livro aqui é um best-seller do Japão e ele é uma ficção de cura, né? Tem saído bastante livros, assim, de ficção de cura, como eles têm chamado, que é aqueles livros que trazem uma mensagem bonitinha, aconchegante, e como não ter uma mensagem assim com gatinhos, gente? Gatinhos são tudo de bom, né? É aquela coisa aconchegante, de amor e carinho. E esse livro aqui, ele vai meio que trazer uma terapia com gatos, porque nós temos um personagem que ele vai numa clínica, digamos, um psicólogo, psiquiatra, e a receita que ele leva desse lugar é um gato. Então ele vai ter que passar alguns dias com uma gatinha. Na verdade, são várias histórias. Eu terminei a primeira história, que é com a gatinha B. Então esse personagem, ele tá passando por um problema no trabalho dele. Ele tá meio confuso a respeito do trabalho dele. Uma hora ele fala que o trabalho é muito tóxico, que ele quer sair daquele lugar, e daí a gatinha aparece para resolver ali os problemas dele. Não vou mencionar muito o que realmente acontece, mas daí depois ele muda de opinião, que não, esse trabalho aí era o que ele queria. É umas confusões assim a respeito do trabalho dele. Mas conforme vai passando a história, ele vai entendendo melhor ali o caminho que ele deveria seguir ali para ele se curar, e realmente ele cuidando dessa gatinha, ele vai melhorando alguns aspectos ali da vida dele que não estavam fazendo bem para ele, tipo manter uma rotina, né? Quando você cuida de um bichinho, você mantém uma rotina. Os bichinhos mudam a nossa vida, né? E é essa mensagem que esse livro quer trazer, então acaba sendo uma história fofinha, com um significado assim especial, assim, quando você termina. Eu terminei nessa primeira história e eu gostei bastante. Eu acho que essa parte envolvendo ali o trabalho dele é um pouquinho assim meio desinteressante, mas a respeito ali da mensagem que o livro quer trazer com a gatinha, eu adorei. Gostei muito. Estou ansiosa aí para ler as outras histórias. Eu acho que as outras histórias são mais curtinhas. Essa primeira era mais comprida, que tinha 73 páginas. Eu vou contando para vocês também aí das outras histórias dos gatinhos, junto com a minha leitura de Impostora. Mas eu acho que eu vou terminar esse livro hoje. Hoje é dia 30 de setembro. Seria ótimo terminar um livro no último dia do mês, né? Então eu vou ver se eu consigo terminar esse livro hoje mesmo. Bem, gente, eu terminei o livro dos gatinhos e realmente são 3, 4, 5 histórias, cada uma com personagens diferentes, daí com gatinhos diferentes também, mas todos eles estão associados com essa clínica misteriosa, que até tem meio que uma explicaçãozinha do que realmente é essa clínica, quem que tá envolvido com essa clínica aí que receita os gatos, mas é uma coisa
bizarra, assim, eu não consegui entender muito bem, né, mas não tem, assim, uma explicação exata, meio que você pega no ar, assim, algumas coisas, algumas referências sobre os personagens dessa clínica, o doutor e a secretária dele ali, que fica na recepção, mas tem uma coisa muito curiosa que eu fiquei curiosa e que não teve uma explicação, pelo menos eu não entendi quando chegou no final do livro, que ele tá sempre esperando uma pessoa que tem um horário marcado. Toda vez que alguém chega ali na clínica, ela fala: "Ah, eu tô esperando o paciente que marcou o horário". Ou ele fala que tem um paciente que ele não chegou, então ele vai atender ali a pessoa que chega ali sem marcar o horário, sabe? Umas desculpas assim, que daí eu fiquei meio sem entender ali no final. Enfim, é meio confuso essa parte do realismo mágico, né? Porque o que nós temos aqui é um realismo mágico dessa clínica misteriosa, porque depois ela desaparece, as pessoas só encontram ela quando precisam. Então é uma coisa assim, realismo mágico sem explicações, tá? E eu acabei me decepcionando com o restante do livro. Eu tinha ficado bastante animada ali com a primeira história. E a primeira história foi a única, assim, que eu gostei. As outras histórias eu não curti tanto, porque eu não consegui me envolver com os personagens, com os problemas dos personagens. Eu senti que eu não captei as mensagens por trás de cada vida aí desses personagens, né? Por que que eles estavam buscando ali ajuda? Por que que eles precisavam ter um gato na vida deles? Eu pensei que seria algo mais fofo, mais aprofundado, até mais emocionante, sabe? Envolvendo os personagens do livro, mas não teve isso. Eu não senti, assim, ó, nenhuma conexão com a vida pessoal desses personagens, assim, algo que realmente te comova e faz você se sentir abraçado ali com a presença do gato na vida dessas pessoas, sabe? Eu não senti essa conexão. Eu acho que faltou muita conexão, assim, aprofundamento na vida dos personagens. E eu tenho sentido muito isso com outros livros de ficção de cura. Eu não tenho sentido conexão com as histórias dos personagens, mas eu acho que esse daqui é o mais rasinho, assim, entre os que eu li ultimamente. Outra coisa também é que a parte dos gatos, eu achei que ia ser a coisa mais fofa do mundo, que ia ser, assim, com muitos mais detalhezinhos, sabe, do cotidiano, da pessoa cuidar do gato ali de forma inesperada, mas faltou também. Faltou, gente. O livro é muito curtinho. Eu acho que ele poderia ser uma história só, se for só para ter essas páginas, que daí daria para se aprofundar mais ali na vida da pessoa que está buscando esse tipo de terapia aí com gatos e nessa familiaridade aí de se aproximar desse gato e querer adotar ele, coisas que a gente que gosta de pet, né, se identifica muito. E, ai, faltou muita coisa, assim, no livro. Faltou, assim, não foi nada do que eu tava esperando. Então, eu acabei me decepcionando, assim, com as outras histórias. Eu achei muito rasa, sem muito sentido, sem mensagens especiais também. Por exemplo, ele não foi um livro que eu marquei bastante coisa nele. Aquele livro que eu li também da editora Intrínseca, da Lavanderia dos Corações Solitários, foi um livro que eu não curti tanto também, de ficção de cura, mas eu lembro que eu marquei muita coisa no livro. Ele tinha várias frases motivacionais. E esse daqui não, gente, nem isso, assim, eu acabei encontrando muito aqui para marcar no livro, porque os livros de ficção de cura normalmente têm essas frases mais motivacionais, né, que inspiram a gente, que faz com que a gente se identifique ali na história. E eu acho que nem isso o livro entregou muito. Sinto muito, gente, mas eu queria ter achado a história bem mais fofinha, como é a capa e a premissa, né, da história, mas bem fraquinho. Bem fraquinho, gente. Então, eu acho que essa daqui foi a minha última tentativa de ler ficção de cura. Eu não vou ler mais livros desse gênero aí por um bom tempo. Eu acho que eu nem tenho mais nenhum livro assim aqui em casa para ler. Não tô me lembrando agora, mas eu acho que acabou. Eu acho que eu li todos os ficção de cura e eu não vou mais pedir esses livros porque eu sei que não funcionam comigo. Não estão funcionando, então eu vou dar uma pausa aí por muito tempo. É um gênero aí que não tá dando certo pra mim. Terminei a leitura de Yellowface. Meu Deus, gente. Ele é um livro genial, assim, como eu falei pra vocês, nós temos o ponto de vista de uma pessoa que tá fazendo
uma coisa muito errada e ela tentar convencer não só ela mesma de que ela tá fazendo uma coisa certa, mas tentar convencer nós, leitores, disso, faz com que a leitura seja muito inteligente, assim. Você passa muita raiva com essa personagem ao longo do livro, e é a ideia principal, é que você odeie mesmo essa personagem, e ao mesmo tempo você entenda as coisas que passam na cabeça dela, sabe? De por que ela acha que é certo as coisas que ela faz, mas ao mesmo tempo ela também sabe que é errado. Ela tenta achar desculpas pra passar pano, sabe? Para as coisas que ela faz, digamos assim. E as consequências disso depois, quando as pessoas vão descobrindo que ela pode ter feito um plágio, né? Ninguém consegue provar nada, mas tem todas umas suspeitas, assim, e o desenrolar disso vai virando, assim, algo que mexe bastante, né, com essa personagem. Eu acho que ela chega a uma situação, assim, de obsessão. Ela fica muito obcecada pela Athena, ela meio que não consegue fazer nada que não esteja ali envolvida com a Athena. Chega uma parte que a gente vê o quanto isso já afeta meio que psicologicamente ela, sabe? Chegando ali pro final do livro, ela meio que tem, assim, alguns surtos de obsessão. É muito interessante todo o desenrolar, a construção ali do que vai acontecendo. Tem uma coisinha, uma cena no final do livro que eu me decepcionei bastante com essa cena. Eu achei ela um pouco tola, parecia que não combinava assim com o resto da história, essa cena em questão. E eu também achei que poderia ter sido feita de uma forma diferente essa cena, que é algumas revelações, sabe? Do que poderia acontecer, assim, de consequências, né, para a protagonista. Essa cena em específico, assim, foi a única coisinha que eu acabei não gostando do livro e que daí eu tirei meia estrela. Eu acho que foi uma quebra de expectativa aí essa cena. Mas a construção até isso eu tinha gostado muito, muito mesmo. O finalzinho do livro também tem uma outra questão que é muito real, que a autora deixa assim aberto para algo muito real no mercado editorial. Por exemplo, uma mensagem de que pessoas brancas podem fazer merdas, a merda que for, que depois as pessoas vão esquecer isso. Ela até pode buscar aí um outro hype, mesmo com questões negativas, vai ser um hype. E sabe, ela não tá nem aí pra coisa ruim que ela acabou fazendo, ou no caso assim, coisas que poderia ter falado. Então é algo assim muito real, assim, o final desse livro. E eu achei assim incrível a escrita da autora, né? Eu amo, e a forma que foi conduzida a narrativa desse livro foi bem genial. Então ele é um livro diferente, né, das outras fantasias, mas as mensagens sempre são certeiras. Eu acho que a Rebecca Kuang, assim, é cirúrgica, ela cutuca, sabe, em várias questões, assim, muito interessantes, muito importantes. Eu acho que a gente aprende bastante com esse livro. Até que a gente que vive nesse meio literário, a gente saca muito essas coisas, assim, a gente convive muito com essas coisas aí no dia a dia, nas tretas literárias. E talvez isso indo para um leitor que não é muito familiar, né, com o mercado editorial, acaba descobrindo algumas coisas, né, algumas coisas ruins que acontecem nesse ramo. Então acaba sendo um grande ensinamento também essa história aqui. E não serve somente no mercado editorial. É claro que as apropriações que tem aqui, as passadas de pano, o racismo, você encontra em muitos e muitos outros mercados de trabalho. É algo muito presente ainda, infelizmente. Então, eu acho que esse livro é muito importante e foi uma leitura, assim, ó, que merece destaque aí no ano. E eu acho que o pessoal do meu grupo do Catarse que leram esse livro também, eu acho que eles gostaram bastante do livro. A gente vai fazer uma reunião de discussão sobre ele no domingo. E eu acho que as opiniões ali estão meio parecidas. Eu senti que todo mundo, assim, unânime, passou muita raiva com esse livro e pegou muito essa coisa de que a personagem tava entregando tudo, assim, ó, realmente, pra gente ter muita raiva dela. Então foi uma leitura que bateu muito, assim, ó, no clube do livro, né? A discussão ali bateu muitas opiniões, esse livro. Então é muito legal, né?
a gente ler e discutir um livro tão interessante assim, com assuntos tão profundos e bem trabalhados assim, com um grupo de pessoas, né? Então eu estou muito ansiosa para nossa discussão. Não vai ser no domingo não, domingo é domingo de eleição. Então a gente mudou a discussão para o sábado, que é amanhã, gente. Eu terminei esse livro, na verdade, na quarta-feira, eu acho que foi. Só que eu só tô gravando hoje e a discussão do livro eu marquei para amanhã. Então é a minha recomendação aí para vocês, gente. Vale muito o hype desse livro. Vocês precisam conhecer ele, só que não vão com expectativas diferentes, né, do que vocês ouviram aí falar sobre o livro, porque realmente ele é uma história mais crítica, né, uma história sátira. Então não é para você levar a sério assim as coisas que a personagem fala, porque realmente ela tá falando para se convencer que ela tá fazendo a coisa certa. Então essa é a sátira do livro. Se você levar para outro lado a história, assim, de não entender muito bem que isso está sendo uma crítica, talvez você não aproveite muito bem a história. Então não crie expectativas diferentes do que o livro está sendo apresentado, que vocês vão gostar muito, muito mesmo dessa leitura, e acaba sendo uma leitura diferente aí de muitos livros. Eu achei que foi um livro que se tornou um pouquinho diferente aí de outras leituras que eu tava lendo, então por isso que ele acaba se destacando. Hoje eu comecei esse livro aqui, ó, gente, Mika na Vida Real, da Emiko Jin, e a leitura é tão gostosinha, que numa sentada aqui, ó, eu li 104 páginas, e eu tô curtindo muito esse livro. Ele é um livro de drama, mas ele tem algumas situações um pouco engraçadas também. Um aspecto bem interessante é que ele tem personagens legais, assim. Eu gostei muito dos personagens que foram apresentados aqui no livro, já tô bem envolvida com eles. A Mika, que é a protagonista que conta a sua história, quando ela tinha 19 anos, ela acabou engravidando e ela não ficou com o bebê, ela colocou o bebê para adoção. E durante todos esses anos, passaram 16 anos, ela sempre recebeu notícias sobre essa filha dela, os pais adotivos da Penny, que é a filha, sempre enviaram, né, fotos dela e davam atualizações sobre a menina, mas ela nunca teve contato com essa menina, né, porque ela não iria atrás disso, né, ela teria que esperar vir algum interesse da Penny mesmo vir atrás dela, até que ela recebe essa ligação da Penny interessada em conhecer mais a Mika, até porque a Mika e sua família são japoneses. A Mika, ela nasceu no Japão e ela se mudou para os Estados Unidos por volta dos 6 anos de idade. Então a sua filha, né, desde sempre ela soube, por conta da aparência dela, que os pais eram adotivos. Então ela quer criar uma conexão com essa mãe biológica para, de certa forma, também criar uma conexão com essa ascendência japonesa que ela tem também. A mãe adotiva dela faleceu tem uns 5 anos, então ela só tem o pai. Pelo que eu li aqui no comecinho também, tem um mistériozinho de que a mãe dela, antes de morrer, deixou uma carta para ela abrir aos 16 anos. Então, quando a Penny fez 16 anos e ela leu essa carta, ela não compartilhou com o pai esse conteúdo e ela começou a agir de uma forma estranha, e foi a partir disso que ela foi em busca de conhecer a sua mãe biológica. Então é isso que a gente sabe um pouquinho aí sobre a Penny, e ela parece ser uma menina muito inteligente, muito espontânea também. O pai dela também fala que ela é um pouco impulsiva nas atitudes dela. Então tá bem interessante de conhecer a adolescente, né? A Penny é uma personagem que eu acabei gostando bastante no livro. E agora sobre a história da Mika, gente, que é o mais genial, assim, desse livro. Porque ele é um livro maduro, é um livro adulto. Nós temos uma personagem com 35 anos de idade. E a Mika, gente, ela tá numa fase da vida dela que, assim, as coisas estão dando errado. Ela não conseguiu seguir ali com os sonhos dela, de trabalhar com arte. E ela não consegue emprego. Então, no começo do livro, ela recém foi demitida de um emprego dela. E ela tá numa situação, assim, meio fracassada, assim, que ela precisa até pedir dinheiro pros pais dela para ela conseguir se manter ali no mês. E também ela não tá em nenhum relacionamento, mas ela tem, assim, amigos muito legais, gente. Os amigos da Mika são muito gostosos, assim, de você ler também durante a leitura. Ela tem uma melhor amiga, a Hannah, e a Hannah,
ela é uma amiga que estava presente ali no parto da Penny. Foi aquela amiga que estava ali do lado dela na hora do parto e que apoiou ela em todos os momentos. E elas são amigas há muitos anos, eu acho que desde o ensino médio, se eu não me engano, elas são amigas. Então o livro ele aborda muito essa questão de amizade verdadeira também, quanto elas são muito conectadas. A Hannah é lésbica, então tem essa representatividade no livro também. E elas moram juntas atualmente. Então, essa é a vida da Mika. E daí, quando ela começa a ter contato ali com a sua filha, com a Penny, ela meio que fica pressionada a soltar umas mentirinhas pra Penny sobre a vida dela. Porque ela fica pensando bem assim, ela tá em busca de uma conexão com uma mãe que esteja uma vida assim muito boa, uma vida inspiradora, né, pra ela conhecer, sei lá, né, nessa fase da adolescência. Ela quer fazer de tudo para agradar a Penny, para que a Penny tenha uma boa impressão sobre ela. Então ela acaba mentindo algumas coisas sobre a vida dela, tipo, ela mente que tá abrindo uma galeria de arte, ela mente que tem um namorado, porque a Penny viu uma foto dela com um ex-namorado nas redes sociais, ela achou que ela ainda tava namorando esse cara, daí ela mente que ainda tá namorando. Então, umas mentirinhas assim pra ela dizer que ela é uma mulher de 35 anos muito bem resolvida ali na sua vida, tanto amorosa como uma vida profissional, sabe? Pra seguir de inspiração pra Penny. Então, acaba sendo muito engraçado porque a Penny resolve ir conhecer ela pessoalmente. E daí, ela vai ter que resolver ali essa vida de mentirinha, tentar mostrar que ela tem essa vida que ela inventou, entendeu? Então os amigos dela acabam se metendo aí nessa missão de arrumar essas mentirinhas aí que ela colocou. Então eu tô nessa parte aí que ela tá conhecendo a Penny pessoalmente. A Penny foi viajar ali pra cidade dela junto com o pai, então é eles dois que ela acaba conhecendo. E eu sinto que pode ter ali um romance no livro também, um romance da Mika com o pai adotivo da Penny. Então, gente, essa história tá sendo assim, ó, muito coração quentinho, uma história divertida também, né? Tem um pouquinho dessa comédia aí na história. E eu acho que ele também vai ser um livro emocionante em relação a essas conexões aí de mãe e filha. E principalmente reflexões sobre a vida adulta, né? A Mika refletindo sobre as decisões que ela teve na vida dela e sobre o futuro dela. Será que ainda é tarde para ela seguir os sonhos dela? Eu imagino que vai ter essas mensagens também e que ela vai aprender alguma coisa, né, com essas mentiras também que ela acabou soltando, que ela não precisa se envergonhar, sabe, da vida que ela tem. Então não tinha por que ela soltar essas mentirinhas assim para agradar a Penny. Então acho que vai ser muito legal ver essa conexão entre as personagens, essa conexão de mãe e filha. Eu gostei assim de todos os temas que o livro tá querendo abordar. É um drama assim diferente de outros livros que eu li, com temas diferentes. E eu acho que de bônus vai ter um romance gostosinho também. Fala também sobre amizade, que é um tema que eu gosto muito de encontrar em livros, tipo melhores amigas, né? Que tem essa conexão aí há muitos anos. Eu acho legal também encontrar em livros que sejam amizades femininas, né? Duas mulheres, porque a maioria dos livros às vezes a gente encontra, né? A amizade de um homem com uma mulher e depois no final eles se apaixonam. Então eu queria uma coisa mais amizade mesmo, voltada aqui na história. Estou adorando, gente, a escrita da Amy Cudin, tá muito gostosa de ler. Você lê o livro super rápido, ele é muito envolvente, muito divertido, os personagens muito cativantes. Eu fiquei muito cativada com todos os personagens aqui do livro. Então eu acho que eu vou gostar bastante dele e eu acho que ele ainda vai abordar essa questão cultural aí japonesa também na família dela, porque aqui fala: Mika vai encarar a verdade sobre ela mesma, sua família, seu passado e finalmente responder a pergunta: quem é a verdadeira Mika? Já estou recomendando para vocês, gente. Antes de terminar o livro, já estou recomendando aí uma leitura muito gostosa, muito madura e logo eu atualizo vocês aí o que eu vou achar do final desse livro também. Gente, eu tô gostando tanto do livro, tanto, vocês não têm noção o quanto essa leitura é gostosa de ler. Tem uns momentos assim divertidos, mas a maior parte do tempo é aquela história aconchegante, aquela história fofa que te comove, você se apega bastante à personagem da Mika. Gente,
chegou numa parte, assim, do livro que conta algumas coisas sobre a época que ela engravidou da Penny. E, assim, ó, tem uma situação, assim, bem pesada. É algo que ela ainda tá lidando com coisas que aconteceram no passado, traumas. Então, assim, ó, eu fiquei muito comovida com a história que eu encontrei. Porque a Mika, ela ainda não realizou, assim, alguns sonhos da vida dela. Ela não tem, assim, uma vida realizada. Então ele traz aquelas questões, né, da vida adulta, de uma pessoa que não conseguiu alcançar, assim, a vida que ela almejava, e ela tem muita vergonha de mostrar isso pra Penny, de que: "Ah, eu te coloquei pra adoção, eu não fiquei com você porque eu estava priorizando o meu futuro, de que eu teria um futuro melhor se eu não fosse mãe naquele momento". E daí ela não alcançando isso, meio que ela se sente uma fracassada, sabe, como que ela vai mostrar isso pra Penny. Isso acabou não acontecendo na vida dela, sabe. Então são questionamentos, assim, muito interessantes, muito profundos, complexos, e ao mesmo tempo a Mika, a forma que ela conta as coisas, a forma que ela tá lidando com isso, assim, é uma forma única, uma forma muito leve. Você sente que ela tem uma carga pesada ali que ela tá carregando, mas ela leva essa experiência de se reconectar com a sua filha de uma forma muito leve. Ela é uma personagem muito cativante. E a Penny também é outra personagem incrível, assim como ela, então tá muito gostoso de ver essa relação delas duas. E o livro, ele não fica todo naquela questão ali das mentiras dela, tá? Nessa parte que eu tô, ele já tá explorando outras coisas, assim, do relacionamento delas. Então eu achei isso bem legal, porque daí acaba que o livro não é tão enrolado, tão repetitivo, parece que tem mais e mais camadas. E também tem uma camada ali do luto no livro também, porque a mãe da Penny morreu faz pouco tempo, ela ainda tá lidando com isso. Tem esse mistério de que a mãe dela escreveu na carta, que fez a Penny, né, ir buscar a mãe biológica. E o Thomas, que é o pai da Penny, ele também passou por esse luto de perder ali o amor da vida dele, né. Mas você shippa muito ele com a Mika. Estou curiosa aí pra saber o desenrolar desse casal. Então tá sendo uma leitura muito boa, gente. Eu adorei a escrita dessa autora. Ela me conquistou muito. O livro tem umas frases tão bonitinhas, assim, aquelas frases de aquecer o coração, aqueles ensinamentos fofinhos. Gente, o livro é incrível. Vocês não têm noção o quanto eu estou adorando ele. E eu acabei conhecendo essa autora e acabei gostando muito, me encantando muito com ela, porque realmente, gente, vocês não têm noção de o quão aconchegante é essa história, o quanto você se apega à personagem e o quanto você tá torcendo por ela, sabe? Então é uma história muito boa mesmo. Se eu não me engano, o livro ganhou algum prêmio, eu até vou pesquisar aqui. Good Morning America Book Club. Ah, ele é de um clube do livro. Não é prêmio, é porque eu via esse livro com um selinho na capa. É do Clube do Livro Good Morning America. E eu visualizo muito o livro também com uma adaptação. Eu acho que quando tiver, se tiver uma adaptação desse livro, vai ser muito legal esse filme também, sabe? Então eu torço muito para que tenha uma adaptação, porque eu estou adorando a história e falta bem pouquinho aí para eu terminar ela. Eu tô aqui no meu trabalho, no meu intervalo, chorando com esse livro. E temos um livro favorito aí nesse vlog, gente. Esse livro me surpreendeu tanto, porque eu não tava com tantas expectativas assim para esse livro. Quando eu pedi para a Intrínseca me mandar ele, eu tinha me interessado pela sinopse do livro, mas eu pensei que ele ia ser um livro assim mais comédia, mais tranquilinho. E, gente, ele tem tantas camadas, eu acabei me emocionando tanto com a história da Mika, na real, assim. Foi uma personagem que me pegou tanto que eu, sim, senti muita empatia por ela. Eu me aprofundei bastante, assim, nas reflexões e trajetória ali da vida dela, que foi avaliada aqui nesse livro.
Nossa, eu me emocionei muito, me sensibilizei muito com a história dela e ao mesmo tempo o livro tem outras coisas que dão uma leveza, sabe, para a história, que você se envolve muito. O romance também me conquistou demais. Essa relação de mãe com filha, essa relação de será que é tarde para ela ir atrás dos sonhos dela? Me pegou demais, gente. O livro tem tantas camadas lindas. E a construção dessa personagem, a partir do momento que ela conhece ali a filha biológica dela, assim, foi sensacional, gente. Eu não vi ninguém ainda falando sobre esse livro aqui muito nas redes sociais. Ele não é um livro hypado, mas eu estou recomendando aqui para vocês darem uma chance, principalmente para quem gosta aí do meu gosto literário, gosta de histórias emocionantes, mas que são leves e divertidas. Esse daqui é aquele livro que te dá um aconchego no coração, sabe? Eu me senti muito aconchegada lendo esse livro, foi uma leitura gostosinha e uma leitura que trouxe várias sensações, assim, em vários capítulos. Cada capítulo você tem uma sensação diferente lendo ele e você se sente muito próxima da personagem. A escrita da autora é muito boa. Eu realmente fiquei encantadíssima com a escrita da Emiko Jin e que agora eu quero ler outros livros dela. Uma escrita muito envolvente mesmo, uma história delicinha, mas ao mesmo tempo, assim, ela tem uma mãozinha pesada, sabe, também na história da Mika, mas contada de uma forma sensacional, assim, a sensibilidade com que isso é tratado no livro, sabe? Eu não posso dar spoilers, assim, pra vocês do que realmente se concretiza ali pro final, mas é sensacional, gente. Entrou aí nos meus favoritos do ano. Vai ser um livro 5 estrelas. Não prometia ser tudo isso e acabou entregando tudo, gente. Eu acabei gostando muito, muito mesmo do livro. Eu me comovi muito com ele e vai ser uma história, assim, que eu li ele com calma e eu acho que ainda vai passar alguns dias na minha cabeça. Vai ser um livro que eu vou ficar pensando aí por alguns dias e eu quero recomendar para muitas pessoas que gostam de livros assim. Eu já vou estar recomendando, ó. Leia esse livro que você não vai se arrepender. Então tá aí a minha indicação, minha grande surpresa aqui nesse vlog. E uma coisa que eu percebi é que eu gosto bastante de ler histórias maduras, como eu encontrei aqui com essa personagem. Realmente nós temos uma história muito madura, uma história mais adulta aqui, que eu acabo me identificando mais, apesar de ele falar bastante sobre maternidade. Mas é uma leitura que me sensibiliza mais, eu acho, por se tratar de uma personagem aí com 35 anos, por exemplo. Então eu percebi que eu gosto de ler dramas mais adultos, apesar de nós termos uma adolescente, que também tem algumas situações bem adolescentes aqui no livro, que a gente não pode negar que adolescente faz adolescentices. E tinha que ter essa característica, né, pra essa personagem, apesar de ela ser uma adolescente mais inteligente, bem madura, assim, pra idade dela também, muito divertida. Eu gostei bastante da Penny. Gostei de todos os personagens, gente. Sério. Tem até um ex-namorado da Mika, pra vocês terem noção, que até ele é legal na história. O que ele topa fingir ser o namorado dela ali por um tempo de novo, ali no começo da história. Ele até ele é divertido, gente. Tem muitos personagens muito legais aqui. E a mensagem que ele traz também a respeito da cultura japonesa, da menina que ela foi adotada por pais brancos e ela nunca teve um contato direto no qual ela sentisse que pertencia ali a uma cultura asiática, sabe? É muito interessante a mensagem por trás disso. Assim, o livro tem várias mensagens que você se importa bastante, sabe, com tudo que é colocado aqui no livro, gente. Assim, ó, perfeito. Livro 5 estrelas realmente que eu tenho aqui para recomendar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog também aí das minhas últimas leituras, que foram 3 lançamentos aí da editora Intrínseca, os 3 também com autoras asiáticas. Então já deixa o joinha aí no vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e vocês não perderem nada. Eu vou deixar o link dos livros aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, faz uma maratona aí de vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!